Hoje é o Dia da Mulher, vejo muita gente mandando mensagens bonitas dizendo que a mulher é forte, é guerreira. Se a mulher é considerada forte, é guerreira, será que não é porque ela tem feito e suportado mais do que ela deveria suportar? Se hoje é o Dia da Mulher, muita gente pensa que é mimimi, que pode ser coisa de feminista que quer dominar o mundo e os homens, né? O que é um absurdo, é ridículo. Eu queria que as pessoas parassem para pensar qual é o preço que a mulher pagou e tem pagado na história da humanidade. Quanto sangue de mulheres foi derramado até os dias de hoje, entende? 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. A cada 2 minutos no Brasil. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, 5 mulheres estão sendo espancadas. Então, assim, o quanto que as mulheres tiveram que sofrer, entende? Para poder votar, para poder participar da política. Quantas mulheres tiveram que sofrer aguentando homens e os maridos, né? No Brasil, o divórcio foi aprovado, se eu não me engano, em 1977, né? Ontem. Né? Até hoje, existem mulheres que eu conheço que se divorciaram e a família até hoje quer que a pessoa volte com o marido porque é uma vergonha ser uma mulher solteira. A gente escuta, por exemplo, eu já escutei de adolescente dizendo que é um absurdo que a mãe vai sair com outro homem, etc. Então, assim, ainda existe uma dominação muito forte do que é ser mulher e de como que a mulher tem que se comportar. Sem contar tudo aquilo que a gente é obrigado a passar. A mulher, em alguns casos, ganha 60% menos do que o homem para fazer o mesmo trabalho. E a mulher negra ganha menos ainda. Então, assim, são coisas latentes, né? A gente tem visto uma geração inteira acreditando que a mulher é um objeto e que o homem tem direito de assediar e etc. Eu, quando comecei a trabalhar, tive que, num dia de aula, presenciar um aluno me chamando de gostosa no meio da aula. E você tem que respirar e parar, porque você sabe que ele foi criado de pequenininho para poder chamar a amiguinha de gostosa, etc, etc. Né? Então, assim, eu lembro que com 10 anos eu estava num terminal de ônibus, lá no terminal do Cabral, aqui em Curitiba, e um homem tirou o pinto pra fora do meu lado, entende? Eu lembro que numa balada que eu fui aqui em Curitiba uma vez, uma criatura simplesmente colocou a mão inteira no meio das minhas pernas, entende? Eu lembro que com 20 anos, eu trabalhando nos Estados Unidos, o meu chefe desligou a câmera da empresa onde eu trabalhava, num restaurante, e veio pra cima de mim, e você tem que suportar porque você precisa do trabalho, e conviver com a pessoa depois disso como se nada tivesse acontecido, entende? Eu lembro que com 21 anos eu tinha um namorado que eu cheguei 1 hora depois atrasado do trabalho e a pessoa te recebe com um pedaço de ferro gigante, né? Amassou toda a lateral da porta do meu carro a chute, né? Então é uma sociedade que ensina que isso é possível. Num ranking de 40 e poucos países que foram estudados, parece que 14 deles entendem que 25% das pessoas desses países diziam que em alguns casos a mulher merece apanhar. Então a gente tem visto, né, que é uma reprodução desse tipo de valores. Então, assim, que ao invés de homenagear só as mulheres, que a gente tenha transformação de atitudes. Que domingo, no almoço de domingo, não sejam só as mulheres que levantem para lavar a louça. Que em casa não sejam só as mulheres que sejam responsáveis por fazer a comida, por lavar a roupa, por cuidar da casa, por cuidar da educação dos filhos. Porque a gente ainda tem vivido numa sociedade que ainda são as mulheres que são responsáveis pela maior parte das tarefas. Tô escutando aquela música Eu Só Peço a Deus, da Mercedes Sosa. Então, assim, nos trabalhos, nas reuniões, muitas vezes são as mulheres que têm que fazer as anotações. De pequenininha, as mulheres são criadas já com algumas responsabilidades, os meninos com outras, né? Tô mentindo que nos almoços de domingo, no último almoço do domingo que você foi da tua família, quem foi que levantou pra lavar a louça? Se você chega numa casa, a casa tá bagunçada, é culpa de quem? Né? Então, assim, a história da licença maternidade, por exemplo, que uma professora engravidou nos Estados Unidos e ela ganhou uma suspensão, né? E foi despedida porque por negligenciar no trabalho, sem contar que muitas mulheres eram proibidas de trabalhar pelos seus maridos e precisavam de autorização por escrito do marido. Então, assim, não faz muito tempo e essas coisas acontecem até hoje. E celebrar o Dia da Mulher significa celebrar e lembrar das mulheres que morreram e lutaram pelos direitos que nós mulheres hoje temos, e ainda reconhecer que a gente precisa lutar por direitos até hoje, por respeito, né? Quantas vezes eu já fui assediada na rua, né? Nos ônibus. Um diretor da escola, uma vez que eu trabalhava, olhou pra mim e disse que meu jaleco era muito curto.
e perguntou se a noite passada tinha sido boa porque eu tava com cara de quem não dormiu. Então esse é o tipo de discurso que a gente não é obrigado a ouvir, né? Eu tive escutado o policial que um dia me fez uma abordagem, porque quando eu tava com a minha moto irregular, que eu teria que chamar meu marido. Eu sem aliança, sem nada, ele só tava querendo que eu dissesse que eu não tenho marido, que eu era solteira. Então, assim, a gente vive numa sociedade que ainda reprime muito as mulheres. As mulheres ganham menos do que os homens para fazer as mesmas coisas. As mulheres acumulam muito mais função do que os homens dentro de casa e no trabalho. As mulheres são tratadas como objeto, né? Na rua, nos ônibus, no trabalho. Pelas próprias mulheres, as próprias mulheres reforçam essa noção. Uma mulher ganha uma promoção e ela ganhou essa promoção porque ela é bonita e deu pro chefe, né? Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que combater. Então, que nesse Dia da Mulher a gente reflita sobre qual é a nossa posição com relação às mulheres, que tipo de discurso a gente tem reproduzido e ensinado às crianças, os meninos, as meninas. Eu escutei muito na minha infância que eu jogava futebol e de por que eu não fazia um outro esporte. Então, assim, a gente tem reforçado na criação dos nossos filhos, no comportamento na nossa família, com nos nossos relacionamentos, etc. Uma das coisas que eu comento ainda, quando a gente discute essas coisas, é que há estupro dentro de relacionamento. Né? Muitas meninas são forçadas pelos namorados a fazer sexo, mesmo que esteja num relacionamento estável. Isso é estupro também. Né? Então, assim, que a gente possa cuidar da mulher e que a gente não precisa ser forte. Eu não quero mais ser forte. Eu não quero ter que ser submetida a coisas a mais do que eu precisaria. Né? Então, isso seria o meu feliz Dia das Mulheres. Que as mulheres possam e não precisem ser tão fortes.